Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje quero trazer aqui para vocês um vídeo para falar um pouquinho sobre indicadores importantes para você começar a analisar os REITs, os primos dos fundos imobiliários, mas que são empresas lá nos Estados Unidos que se comportam muito parecido aqui com os fundos imobiliários no Brasil. Portanto, são empresas aí que têm aquela perspectiva toda de pagar ótimos dividendos e mais do que isso, dividendos em dólar. Se você não acompanhou os últimos vídeos do canal, você sabe que agora eu também falo aqui de investimentos internacionais de forma pública aqui no canal, tá? Não só para os membros, mas faço esse conteúdo aberto. E aí, olha só que interessante, dentro da minha carteira, até já mostrando para vocês, vocês vão começar a conseguir acompanhar, e o link está aqui embaixo na descrição, os meus investimentos internacionais também. Por enquanto, o que eu tenho aqui de forma pública nos investimentos internacionais? Alguns ETFs, tá? VO, IBIT, SGOV, HDV e SLYV, ok? E tenho também uma posição em REITs, nesse caso aqui apenas em um REIT, que é o Realty Income, ou com um ticker conhecido aqui como O. Beleza? E aí eu sei que, enfim, isso aqui pode ser um começo para muita gente, tá? Pode ter muita gente que inclusive não sabe como funcionam os REITs, não sabe muito bem dessa questão toda do investimento internacional, só que eu sempre falei e sempre deixo isso muito claro. Eu sempre investi de forma internacional. Acho que isso é muito, muito importante que você faça também. Por isso que eu quero começar agora a trazer esse tipo de conteúdo. Ou seja, você vai começar a fazer as duas coisas que funcionam. A estratégia previdenciária no Brasil, o foco nas empresas setores BEST, o foco nas empresas que pagam dividendos aqui, e você vai se expor internacionalmente a alguns ETFs e também vai receber e fazer uma estratégia lá fora de receber renda, especialmente via REITs. E hoje o que eu quero fazer para vocês? Trazer aqui para vocês alguns indicadores importantes para você analisar os REITs, para você começar a ficar de olho. Por que eu estou decidindo fazer esse vídeo? Porque em um dos vídeos passados eu vi que tinha muita dúvida, né? Muita gente falando de, por exemplo, o PL desse REIT é alto. Olha só que interessante, não se olha PL quando você está olhando para um REIT, entendeu? Então eu vou te trazer aqui, forma direta, tá? Bem direto, como eu sempre faço os vídeos. Os indicadores que você precisa olhar, como você interpreta cada um deles, e aí todo mundo sabendo disso, eu começo a fazer os vídeos também analisando e trazendo as minhas análises sobre os REITs, além do que eu já faço para as empresas aqui do Brasil. Beleza? Então eu espero que você goste, deixe seu like, se inscreva e lembrando, vire membro, tá? Agora nós temos 3 lives semanais para os membros, para você tirar dúvida comigo, qualquer tipo de dúvida, seja só sobre a sua carteira, seja sobre alguma questão de mercado, todo mundo participa das lives para isso e também, claro, né, para ver o que eu tô falando no dia, de oportunidade e tudo mais, a gente já faz aportes ao vivo lá também. Você tem vídeos exclusivos, minha planilha de preço teto, que agora vai ficar cada vez mais completa ainda também, com investimentos internacionais, o grupo no Telegram, então clica aí no botão Seja Membro. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá, o que eu decidi fazer hoje, tá? Fiz alguns slides aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, indicadores para analisar REITs, tá? O que é um REIT? E é só para você entender, aqui é um Real Estate Investment Trust, tá? Essa aqui é o nome dos REITs e aí o REIT é a abreviação, tá? O REIT, na verdade, olha só que interessante, aqui está a diferença grande para os fundos imobiliários. O REIT, ele é uma empresa. Uma empresa nos Estados Unidos, ela pode ser classificada como um REIT a depender destas condições que a gente vai falar agora. Então, é diferente dos fundos imobiliários. Lembra que a gente sempre fala aqui, eu tenho essa tese, inclusive, muito clara na cabeça. Qual que é um investimento que mais pode te retornar no futuro, do ponto de vista de retorno total? São empresas, são ações. Tá? Por que isso? Porque as empresas têm a condição de pagar dividendos, ao mesmo tempo que elas têm a condição, inclusive, de crescer muito mais, na minha opinião, do que um fundo imobiliário, falando aqui do Brasil. Então, quando eu olho para os REITs, eu não estou investindo em fundos imobiliários, eu estou investindo em empresas que são consideradas uns REITs porque têm essas características aqui. Investem pelo menos 75% do seu patrimônio em imóveis, hipotecas, terras ou todo tipo de, vamos dizer assim, de coisas relacionadas ao setor imobiliário. Pelo menos 75% da receita gerada dessa empresa ela vem de, por exemplo, aluguéis, juros sobre um financiamento imobiliário, por exemplo, ou a própria venda de imóveis. 90% do lucro tributável ele tem que ser distribuído como provento, ou seja, como dividendo para os acionistas daquela determinada empresa. Se não se faz isso, não pode ser considerado um REIT. E também não é uma construtora ou uma incorporadora. Tá? Então essas aqui são as regras principais, eu diria. E talvez o ponto número 3 aqui o mais importante. Os REITs também são obrigados a distribuir 90% do seu lucro tributável, ok? Para ser considerado um REIT. Então, se a empresa passa a fazer isso e está dentro dessa questão aqui, ela passa a ser considerada REIT. E eu acho que aqui é interessante porque ela acaba tendo também algumas vantagens em termos de imposto,
justamente porque acabam por distribuir isso para os seus acionistas, tá? E aí, de novo, como é uma empresa que investe na parte imobiliária, na parte de aluguéis, de juros, ela acaba tendo uma previsibilidade mais interessante de caixa, tá? E, portanto, consegue pagar mais dividendo. Não só consegue, como também aqui é por parte de lei, tá? Acho que isso aqui é importante para vocês saberem, ok? E alguns indicadores importantes. A gente não vai falar aqui de tipos de REITs, nem de REITs específicos, tá? Eu vou trazer isso aqui em vários outros vídeos aqui do canal. Então já aproveito para você se inscrever se você não está inscrito ainda. Primeiro indicador, que é um indicador de valuation, tá? Que é o mais importante, vamos dizer assim, para você olhar para os REITs, é o preço sobre o FFO. O preço sobre o FFO, pessoal, ele é muito parecido a sua interpretação com o PL, como você olha aqui para as empresas brasileiras ou até para as empresas americanas. Tá? Só que o que ele faz? Em vez de ele usar o lucro e ter a mesma interpretação, né? Quanto tempo você demoraria para reaver o seu capital investido? No caso do PL aqui, supondo um determinado nível de lucratividade daquela empresa e a distribuição desse lucro em 100%, a mesma ideia aqui é o preço sobre FFO. Só que o que muda é, em vez de você olhar para o lucro, você olha para o Funds from Operations, que é mais ou menos o dinheiro gerado das operações daquela determinada empresa. Por quê? Porque o Funds from Operations, o que ele faz? Ele adiciona na conta a depreciação e a amortização, porque esses não têm efeito caixa, e, portanto a empresa não está pegando uma grana e falando assim, toma aqui o dinheiro da minha depreciação, toma aqui o dinheiro da amortização de alguma coisa. Tá? Não tem efeito caixa. E o lucro já entra esses efeitos de depreciação e amortização, por isso que não faz sentido você ficar olhando. E ele também remove os ganhos ou perdas, por exemplo, com vendas de propriedades, que são coisas muito one-off, ou seja, que são muito não recorrentes, vamos dizer assim. Tá? E aí, às vezes, se você olha para PL, é normal que você veja, às vezes, tá? Esse descasamento muito grande. E aí pode te inferir a uma decisão que você vai tomar de forma errada. Então é sempre bom olhar para o preço sobre FFO, porque você está olhando de fato para aquilo que a empresa está gerando de fundos, né? Está gerando ali de grana com a sua própria operação. Tirando questões que não têm efeito caixa, porque, de novo, não vai interessar nada isso para você, não tem efeito caixa nenhum, tá? E tirando também algumas questões one-off aí de ganhos e perdas com venda de propriedades, tá? Então é o indicador mais importante, tá? Claro, o dividend yield, você vai olhar o retorno sobre o dividendo. É importante acompanhar também o payout praticado em cima do FFO, tá? Então, de novo, o que a gente está tentando olhar aqui? Se o dividendo é saudável, tá? Então, às vezes, é aquilo que eu sempre falo, né? Se a empresa... Se essa relação aqui é 1 para 1, ela não está conseguindo manter um pouco de dinheiro, vamos dizer assim, que é gerado da sua operação dentro do negócio. E, portanto, às vezes pode estar deixando de lado uma boa oportunidade. Então, nem sempre essa relação 1 para 1, vamos dizer assim, seria o mais interessante, tá? Para ser bem, enfim, talvez básico aqui. Depois a gente entra com mais detalhes quando a gente for começar a olhar para os vídeos. O crescimento do dividendo contra o crescimento do FFO é sempre interessante de você olhar. Lembra, uma empresa que às vezes paga muito dividendo, mas não cresce a sua geração de caixa, vamos olhar aqui o FFO como essa geração de caixa, o dividendo acaba não sendo saudável. Então pode ser, inclusive, ruim para a empresa ficar crescendo muito o seu dividendo pago quando a gente não tem esse acompanhamento de crescimento do Funds from Operations, né, que é a geração de caixa operacional do negócio. Vamos colocar assim nessas palavras para você entender. Então, olhar o crescimento do dividendo contra esse crescimento é sempre importante. Os dois têm que crescer juntos para ser um dividendo saudável. E se o FFO está caindo ao longo do tempo, já espere também por um dividendo que diminua. Ou pelo menos você deveria esperar por isso, para ser um dividendo que continua saudável naquela empresa. A alavancagem a gente tem que olhar bastante também, até porque aqui estamos lidando, né, com o setor imobiliário, e aqui é a mesma ideia que a gente olha para as empresas brasileiras, dívida líquida EBITDA, e de novo, é normal aqui que os REITs trabalhem com uma alavancagem mais alta, então é normal que você veja 4,5, 5, 5,5, 6. Eu diria que esse range de 4,5 a 6 ele é bastante, né, normal para os REITs, dado também a sua previsibilidade de geração de caixa, então não confunda de olhar um número em si, tenta sempre olhar para a questão toda setorial, né, de como que as coisas funcionam. Então, eu diria que entre 4,5, 6, 6,5, quiçá, eu acho que acaba sendo bastante normal aqui entre os REITs, tá? Então, acho que alguma coisa fora disso poderia te chamar um pouco de atenção. Mas, claro que você vai ter que fazer a análise de cada um das empresas aqui, e a gente vai fazer isso aqui nos próximos vídeos também. O LTV, que é o Loan to Value, tá? Que aqui é simplesmente uma relação entre a dívida total daquele REIT sobre o valor das suas propriedades. O Cap Rate também aqui é um indicador interessante de você olhar, que ele compara o Net Operation...
Esqueci como traduz aqui em português, mas no final do dia é a receita do aluguel menos as despesas. É a receita operacional líquida da companhia, tá? Net operation... esqueci como que traduz, gente. Deu um branco. Income. Enfim, entenda em português, tá? Receita operacional líquida, eu coloquei aqui, mas enfim, o indicador ele aparece dessa forma, porque é tudo em inglês, tá? Então eu quis deixar o NOI aqui para vocês entenderem. Mas é a receita operacional líquida da companhia, tá? Sobre o valor do imóvel. Normalmente a gente sempre tenta buscar os REITs com cap rate alto, só que você tem que também estar sempre olhando para o seguinte: não dá para você colocar uma regra de bolso. A gente sempre tem que olhar um range mais ou menos de como que os REITs trabalham em termos de cap rate, tá? Então, a depender do segmento que aquele REIT está, às vezes ele pode trabalhar com cap rate mais alto, pode ser um negócio um pouco mais arriscado, às vezes pode ter um cap rate um pouquinho menor, portanto, é um pouco menos arriscado. Então, você vai ter que sempre balizar isso na sua decisão, tá? A gente, de novo, é sempre com base nesses ranges. Então, por exemplo, o setor, a gente estava até vendo isso aqui de forma recente, eu falei com alguns membros aqui do canal. Tá? A gente tem os REITs de varejo, normalmente eles trabalham com cap rate um pouquinho mais alto. Tá? Quando a gente tem um REIT, às vezes, num setor menos cíclico, por exemplo, ele tem um cap rate um pouquinho mais baixo. Mas, de novo, é importante que você veja os pares, que você veja um pouco, né, do contexto antes de tomar uma decisão. No final do dia, gente, esses aqui são os indicadores que a gente sempre vai olhar. Eu sempre vou tentar trazer aqui para vocês nos vídeos. O que é importante você entender agora? Tá? Mais importante para mim do que simplesmente ficar olhando para os indicadores, eu já falei isso aqui diversas vezes, até para as ações, é o entender o negócio. Tá? Os REITs não deixam de ser empresas, a gente precisa entender as empresas, o seu modelo de negócio, como que ela está estruturada, as suas vantagens competitivas. Isso daqui que vai importar, especialmente para um portfólio que você quer ter uma empresa por 40 anos. Tá. Os indicadores são importantes para a gente tomar nossas decisões, para a gente tentar entender o que tem aqui de oportunidade, mas no final do dia o que mais vai importar é a gente entender o negócio em si, assim como a gente faz com as nossas empresas aqui no Brasil. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, vou começar a trazer aqui no canal. Tá? Que você comece também, é claro, a investir no exterior. Acho que isso é importante, não deixe oportunidades de lado. Faça o que funciona nas duas localidades, no Brasil e nos Estados Unidos, e monte um portfólio vencedor. Só quem quer ficar para trás é quem é burro, vamos ser sinceros. Se você tem as oportunidades na sua mão, faça tudo. Ah, Bruno, não consigo agora porque eu não tenho tanto dinheiro. Beleza, mas já estuda, já prepara o terreno. Beleza, gente? É isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.